Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 1 de março, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 4 ao capítulo 6, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos recapitular um pouquinho do capítulo 3. Eu não falei sobre o capítulo 3 ontem, né? Falamos rapidamente a respeito da aliança que os espias fizeram com Raabe, né, a prostituta que morava em Jericó e que ouvia falar da grandiosidade de Deus, né? E ela escondeu os espias, fez com eles uma aliança de proteção, não só sobre ela, mas também sobre a sua família. E aí nós vamos ver no capítulo 3 a passagem do Jordão, né? Então esse momento é um momento muito especial e muito sonhado pelo povo de Israel. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todo Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali até que passassem. E sucedeu que ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas e os sacerdotes a levam, partireis vós todos também do vosso lugar e seguireis. Então, qual era aqui a ordem? A arca iria passar por todo o arraial e o povo ia seguir logo após, né? Contudo, haja uma distância, cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, e não vos acheguei a ela, para que conheçais o caminho pelo quais há de vir, visto que tal caminho nunca passastes antes. Então era um caminho totalmente novo, uma situação totalmente nova e que, né, requereria uma boa atenção do povo. Diante disso, né, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a aliança, né, a arca da aliança, e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a te engrandecer perante os olhos de todo Israel, para que saiba que como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, e ao chegardes à borda das águas do Jordão, devem parar ali. E aí nós vamos ver que Moisés repassa toda esta ordenança, né? Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que ele vos lançará diante de vós cananeus, heteus, heveus, feruzeus, gigazeus, amorreus e jebuseus e todos os zeus que estavam pela frente, não é? E aí nós vamos ver que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, né, passar, né, por toda o arraial e prosseguir o povo atrás. Quando passarem, né, o pé dos sacerdotes ali, dos levitas, tocarem as águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. E aí o povo vai partir, né? Isso Deus já tinha compartilhado a Josué. E aí nós vamos ver que pararam exatamente no versículo 15, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava nessa época da cega, né? Pararam as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão,
muito longe da cidade de Asa, que fica do lado de Sartã, e as que desciam ao mar Arabá, que é o mar salgado, o mar morto. Foram de todas cortadas. Então passou o povo de fronte a Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou em pé, enxuto, atravessando o Jordão, né? Muitas pessoas consideram até o Jordão como um mar. Tamanho é, né, o Jordão em sua largura. E aí nós vamos ver que nessa trajetória deles passarem no meio do Jordão, capítulo 4, eles vão pegar uma pedra no meio do Jordão, onde os sacerdotes, os levitas vão parar, né? Você percebeu aqui, nesse capítulo 3, que quando eles chegassem no meio, eles iam parar e o povo atravessaria, né? Ordenai dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram o sacerdote os seus pés, tome 12 pedras e levai-a convosco e depositai-a no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou Moisés os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e deu a ordem para eles: passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre os ombros uma pedra, segundo o número das tribos de Israel. Então não era uma pedra pequenininha, né? Então eles tinham que suspender e carregar no ombro. E você vai ver qual é, né, a intenção dessa pedra. E aí, ó, estas pedras serão, tá no versículo 7, serão para sempre um memorial aos filhos de Israel. Por quê? Lá na frente, quando os filhos perguntarem o que são essas pedras, vocês dirão a eles: esta pedra, ela saiu do meio do Jordão, porque nós passamos pelo meio do Jordão em pé enxuto, né? Então essas pedras ficariam como testemunho, como memorial. E aí nós vamos ver que os sacerdotes fazem exatamente isso. O versículo 10, ficam parados ali, né? E tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué que falasse ao povo, o povo se apressou e passou, né? Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, o sacerdote, à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Rúben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, né? Porque eles se comprometeram de guerrear com os seus irmãos. E aí você vai ver que Josué passa, né, com todo esse povo. O versículo 3 diz que eram uns 40.000 homens de guerra armados, passaram adiante do Senhor para a batalha nas campinas de Jericó. E naquele dia o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel, e eles passaram a respeitar a Josué em todos os seus dias, em todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. Está no versículo 14. E Deus vai falar, né, a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho e subam o Jordão, né? E aí as 12 pedras tiradas do Jordão, Josué levou e fez uma coluna em Gigal e disse aos filhos de Israel, está no versículo 21, quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais dizendo o que significa essas pedras, farei saber aos teus filhos dizendo: Israel passou a seco este Jordão. É muito importante nós testemunharmos a grandeza do nosso Deus para as próximas gerações. Eu tenho muitos testemunhos de vivências, né? De coisas que eu vi e experimentei ainda na minha infância, e muitas outras que os meus pais me contavam quando eu ainda era criança. Então, Israel fazia isso, né? Deixava memoriais para que as gerações futuras vissem o testemunho da grandeza de Deus.
E aí nós vamos ver que o capítulo 5 é a circuncisão dos filhos de Israel. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passaram, desmaiou-lhe os corações, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faz facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então, desde a época de Moisés, né, se passou muito tempo sem que houvesse, né, a prática da circuncisão no meio do arraial de Israel, porque eles estavam em transição pelo deserto, né? Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do deserto, havia sido circuncidado. Então, a geração nova que ia entrar na terra não estava circuncidada, e era necessário. Esta era uma marca muito importante, né? Que Deus colocou sobre o povo de Israel, ainda lá, né? O símbolo desta aliança, ainda lá com Abraão. E aí nós vamos ver o capítulo, no versículo 10, a celebração da Páscoa, tudo isso. Imagine só a tensão que estava se instaurando ali aos arredores de Jericó. Se lá no capítulo 1 e 2, né, Abigail já transmitiu aos espias qual era o temor, isso já tinha aumentado e muito, né? Porque a notícia estava correndo e correndo muito grande, que o povo de Israel se preparava para avançar território, né? Então ele celebra a Páscoa e Deus vai aparecer a Josué. Olha só, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou Josué a ele e disse: és tu do nosso ou és nosso adversário? E respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao teu servo? E respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E assim fez Josué. Olha que experiência extraordinária. Isso marcou o início da trajetória de Moisés lá no Monte Horebe, aonde a sarça ardia. E agora, novamente, Deus faz, né, Josué passar por essa experiência de descalçar a sandália, né? E aí, nós vamos ver que o capítulo 6 agora é a destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Então, lá atrás, né, no início do livro de Josué, nós vimos esse episódio, né, onde eles deixaram passar os soldados que iam em encalço dos tais espias que Raabe tinha dito que já tinha ido embora, e eles fecharam a cidade. Então, disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E será que
tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro e ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito, e ao muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em cima e na frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e disse: levai a arca da aliança, 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, a quem estiver amado, passe adiante da arca do Senhor. Então, nós vamos ver na prática tudo aquilo que Deus tinha ordenado a Josué acontecer aqui. O interessante, né, que nós vamos ver que os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor ia tocando continuamente. Os homens armados iam adiante dele, na retaguarda seguia, pois a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuadamente. No segundo dia rodearam outra vez, até o 7º dia. Madrugaram ao subir a alva. Da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes, somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porque a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela na casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, atendo-as vós condenado, não as tomei. Assim, torneis maldito o arraial de Israel e o confundais, né? E aí nós vamos ver que Raabe é salva. Vamos ver detalhes no versículo 22. Então disse Josué a 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade, tudo quanto havia nela, foi queimada. Tão somente prata, ouro e utensílios de bronze e ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas, novamente, versículo 25, Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa do seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Eu tenho assim no meu coração algo assim admirável pela prostituta Raabe, porque ela tinha uma única chance e ela não perdeu a oportunidade. Quantas chances às vezes jogamos fora? Não ouvimos a voz de Deus. Essa mulher aqui, ela nos surpreende com a forma que ela reage, aquilo que ela ouvia falar de Deus e a tomada de decisão que ela tem. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos o nosso coração diante de Ti. Ajuda-nos a ser sensíveis à Tua voz, ao Teu querer, à Tua agenda aqui nessa terra. Ajuda-nos a aproveitar as oportunidades, como fez a prostituta Raabe. Ela teve uma única chance e ela não desperdiçou. Salvou não só a ela, mas toda a sua parentela. Deus, ajuda-nos todos os dias a sermos sensíveis à Tua voz. Não só ouvirmos, mas também obedecermos e praticarmos a Tua palavra. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.